A maioria das pessoas mostram jamais entender porque a riqueza permaneceu para sempre fora de seu alcance. Trabalharam duro, ganharam bastante dinheiro e, mesmo assim, acabaram na miséria. Esta é a verdade que ninguém quer ouvir. Existe um limite financeiro específico que muda tudo. E a maioria das pessoas nunca o ultrapassa. Esse valor é de $100.000, não $50.000, nem $75.000. Por volta dos 6 dígitos, a matemática do crescimento composto deixa de trabalhar contra você e passa a trabalhar a seu favor. Abaixo desse limite, os ricos ficam mais ricos enquanto você perde o controle. Acima dele, você finalmente entra em um jogo que pode realmente vencer. Os primeiros $100.000 são um desafio, mas você precisa conseguir. A questão é, por que essa quantia específica importa? E, mais importante, por que tão poucas pessoas a alcançam? O problema de começar do zero é que os juros compostos não se importam com seus sonhos. Com pequenas quantias, a capitalização é matematicamente insignificante. Você não está construindo riqueza. Você está acumulando troco. Vamos analisar os números sem exagerar na motivação. Invista $10.000 em um investimento que gera 7% ao ano. Depois de um ano, você terá ganho $700. Isso equivale a $58 por mês. Você não consegue largar o emprego, mudar de vida ou sequer quitar o carro com $58 de renda passiva mensal. É por isso que os jovens se desanimam. Eles economizam por um ano e os resultados parecem inúteis. Agora, eles aplicam $100.000 com o mesmo retorno de 7%. No primeiro ano, lucram $7.000. Isso dá $583 por mês sem fazer nenhum esforço. É dinheiro para aluguel, comida, prestações do carro. Dinheiro de verdade começa a cobrir despesas reais enquanto você dorme. De repente, os juros compostos deixam de ser teóricos. Eles estão pagando suas contas. Este é o ponto de virada em que seu dinheiro começa a render mais do que você. A diferença entre esses dois cenários não está apenas no valor monetário. Está na transformação psicológica que ocorre quando você obtém acesso a uma renda passiva significativa. Abaixo de 6 dígitos, investir parece uma questão de fé. Acima disso, investir se torna uma realidade tangível. A pessoa média poupa cerca de 2% a 3% da sua renda. Isso não é uma estratégia. É apenas ruído financeiro de fundo. Nesse ritmo, leva décadas para chegar a $100.000. E até lá, a inflação já terá mudado as regras do jogo. Mas é isso que separa os ricos dos perpetuamente pobres. Entendendo a psicologia humana, décadas de estudo sobre viés cognitivos revelam porque as pessoas sabotam seu próprio futuro financeiro. 3 viés extraem mais riqueza do que qualquer crise do mercado de ações. Primeiro, o viés de incentivo. As pessoas priorizam o prazer imediato em detrimento da recompensa a longo prazo. O incentivo para gastar agora supera o benefício abstrato da riqueza futura. Em segundo lugar, há a tendência à prova social. Se todos ao seu redor estão alugando carros caros e tirando férias luxuosas, seu cérebro interpreta esse comportamento como aceitável, mesmo que isso garanta a pobreza. Em terceiro lugar, há a tendência a reagir de forma exagerada à privação. A dor de perder a refeição de hoje em um restaurante parece mais intensa do que o prazer da riqueza futura. Esses não são defeitos de caráter. Essas são tendências psicológicas inatas que evoluíram ao longo de milhões de anos. Seu cérebro é otimizado para a sobrevivência em um mundo de caçadores-coletores, não para gerar riqueza em uma economia moderna. Os ricos prosperam porque reconhecem esses vieses e constroem sistemas para neutralizá-los. Os pobres jamais enxergam as forças invisíveis que controlam suas decisões. Há uma ferramenta de raciocínio que elimina a confusão, a inversão. Em vez de perguntar como fico rico, pergunte-se o que garante que continuarei pobre. Essa simples inversão revela a verdade que está bem à nossa frente. Então, vamos inverter o problema. O que garante que você nunca chegará a $100.000? Primeiro, aumente seus gastos sempre que receber um aumento. Em segundo lugar, financiar bens se depreciam, como carros. Em terceiro lugar, acreditar que você merece luxos antes de poder pagá-los. Em quarto lugar, buscar aconselhamento financeiro de pessoas que estão falidas. É notável a enorme vantagem a longo prazo que as pessoas obtêm ao tentarem constantemente reconhecer sua própria estupidez, em vez de tentarem ser brilhantes. Brilhantismo não é necessário. Você precisa evitar sistematicamente a estupidez financeira que mantém as pessoas comuns em pobreza perpétua. Pense desta forma. Se você quisesse garantir o fracasso financeiro, o que faria? Compraria coisas no cartão de crédito que não pode pagar. Faria leasing de um carro novo a cada 3 anos. Evitaria aprender sobre investimentos porque acha chato. Você confiaria nos conselhos sobre o mercado de ações dos seus colegas falidos.
Agora analise seu próprio comportamento. Quantas dessas ações que destroem sua riqueza você está praticando atualmente? Vamos falar sobre o que realmente é necessário para alcançar $100.000. Sem rodeios. Se você ganha $100.000 por ano e economiza $10.000 anualmente, com um retorno de 7%, você alcançará $100.000 em aproximadamente 8 anos. A maioria das pessoas não fará isso. Não porque não consigam, mas porque não aceitam o que é necessário. A lacuna entre saber o que fazer e realmente fazer é onde a maioria dos sonhos financeiros morre. Nos primeiros anos, aproximadamente 86% dos seus $100.000 virão de economias brutas, não de rendimentos de investimentos. Os ganhos do mercado são matematicamente insignificantes em pequenas quantias. Isso significa que sua renda, sua taxa de poupança e sua disciplina importam muito mais do que escolher as ações certas. É por isso que os esquemas para enriquecimento rápido são tão atraentes. Eles prometem eliminar o trabalho árduo. E também são o motivo pelo qual a maioria das pessoas fracassa. Não existem atalhos para superar a fase de acumulação. Os primeiros 5 anos são assim mesmo. Morar num apartamento menor do que você pode pagar. Dirigir um carro velho e quitado enquanto seus amigos alugam carros novos. Recusar as férias caras que todo mundo posta nas redes sociais. E ver sua conta crescer num ritmo aparentemente insultantemente lento. O sofrimento é sentido no começo. A recompensa vem depois. A maioria das pessoas existe nessa fase porque confunde progresso lento com a ausência total de progresso. É aqui que a disciplina difere da motivação. A motivação impulsiona você para a frente. A disciplina mantém você firme quando os resultados parecem inatingíveis. Alguém que atinge $100.000 não é necessariamente mais motivado que os outros. Essa pessoa é mais disciplinada. Ela comparece ao trabalho e economiza dinheiro, especialmente quando parece inútil. Depois de ultrapassar os $100.000, a dinâmica matemática se inverte completamente. Agora, os juros compostos começam a fazer maravilhas. O mesmo retorno de 7% que antes gerava $700 sobre $10.000 agora produz $7.000 anualmente sobre $100.000. Se você somar suas economias contínuas, algo extraordinário acontece. Os próximos $100.000 levarão apenas cerca de 5 anos em vez de 8. Isso não é um discurso motivacional. É matemática simples. Aos 15 anos, com contribuições consistentes, você estará perto de $300.000. Aos 20 anos, você terá mais $500.000. O efeito bola de neve, que parecia ficção científica aos $10.000, torna-se uma realidade inegável. Seu dinheiro começa a gerar mais renda do que a maioria das pessoas ganha em seus empregos. Essa é a mudança psicológica que acompanha a transformação matemática. Você para se sentir pobre. Quando sua conta de investimento gera $7.000 em um único ano sem nenhum esforço, a situação muda. De repente, você não está mais apenas sobrevivendo. Você está ganhando impulso. A ansiedade diminui. As opções se multiplicam. Os ricos entendem perfeitamente esse ponto de virada. Eles sabem que os primeiros $100.000 são fruto de disciplina e poupança. Os segundos $100.000 são sobre manter a disciplina enquanto os juros compostos começam a fazer efeito. Os terceiros $100.000 são quando você percebe que entrou em uma realidade financeira diferente. Você não está mais tentando ficar rico. Você já está ficando rico e o tempo é seu aliado em vez de seu inimigo. A maioria das pessoas fracassa na criação de riqueza porque opera fora de sua zona de conforto. Eles buscam complexidade quando a simplicidade seria suficiente. Compram ações individuais sem ler as demonstrações financeiras. Entram no mundo das criptomoedas porque um amigo lucrou. Fazem day trading sem qualquer vantagem. É isso que os criadores de riqueza bem-sucedidos realmente fazem. Permanecem dentro de sua área de competência. Para a maioria, isso significa fundos de índice, poupança consistente e evitar imprudências. Só isso. Não são necessárias estratégias secretas nem conhecimento privilegiado. Os ricos não enriquecem sendo investidores brilhantes. Enriquecem sendo implacavelmente consistentes a evitar erros. Não perdem 50% a uma bolha especulativa. Não vendem em pânico durante correções. Não perseguem retornos. Simplesmente evitam os erros catastróficos que deixam todos os outros sem nada. O círculo da competência não se trata de admitir o que você não sabe. Trata-se de ter a humildade de manter o que você sabe. Alguém que entende que não tem vantagem na escolha de ações e, em vez disso, investe em fundos de índice é mais sábio do que alguém que negocia opções com base em postagens do Reddit. Às vezes, a decisão mais inteligente é reconhecer que você não é inteligente o suficiente para superar o mercado. Então, você simplesmente acompanha o ritmo.
Você pode fazer tudo certo por 5 anos, acumular $50.000, então arruinar tudo com uma decisão tola. Eis o que reinicia seu progresso. Comprar um carro novo você não pode pagar, sem endividar para um casamento. Investir na ideia de negócio imperdível do seu amigo ou tentar prever o mercado. Cada erro parece diferente à primeira vista, mas todos compartilham o mesmo DNA. Decisões emocionais disfarçadas de pensamento racional. Todos esses erros têm um fio condutor em comum. No momento, parecem justificados. O carro novo é confiável. O casamento é um evento único na vida. A ideia de negócio não pode falhar. O momento de mercado é claro. E, no entanto, são essas decisões justificadas que distinguem aqueles que chegam a $100.000 daqueles que ficam sem um tostão para sempre. O caminho para a mediocridade financeira é pavimentado com compras perfeitamente justificadas. A matemática não perdoa. Comprar um carro de $30.000 aos 30 anos não custa apenas $30.000. Isso representa um valor composto de $30.000 ao longo de 30 anos, o que, a uma taxa de 7%, equivale a aproximadamente $228.000. Você não comprou apenas um carro. Você trocou sua liberdade financeira por bancos de couro e uma câmara de ré. Toda compra importante é, na verdade, uma escolha entre ter agora ou ficar mais rico depois. É isso que diferencia os construtores de riqueza bem-sucedidos. Eles adiam grandes compras até atingirem certas metas de patrimônio líquido. Não compram um carro novo até investir em $120. Não reformam um apartamento até atingirem $300.000. A meta vai primeiro. A recompensa, depois. Isso é o oposto de como a maioria das pessoas funciona. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas ainda está sem dinheiro. É aqui que a maioria das pessoas perde o foco. Atingir a marca de $100.000 leva, em média, de 5 a 10 anos para uma pessoa. Não 5 meses, nem 5 semanas. São de 5 a 10 anos de disciplina constante, enquanto todos ao seu redor gastam dinheiro desnecessariamente tentando impressionar pessoas de quem não gostam. Mas é isso que torna a paciência racional e não apenas uma aspiração. A alternativa é pior. Sem a disciplina necessária para alcançar $100.000, você enfrentará 40 anos vivendo sem salário. Você troca 8 anos de sacrifício por mais de 30 anos de crescimento exponencial da riqueza. A matemática favorece a paciência de forma tão esmagadora que a impaciência é apenas outra palavra para suicídio financeiro. Os ricos entendem algo que os pobres jamais compreenderão. O tempo é o único requisito inegociável para a riqueza. Você não pode impedir os juros compostos. Você não pode forçar o crescimento exponencial. Você só pode ser consistente, evitar tolices e deixar a matemática fazer seu trabalho. Pense onde você estará daqui a 10 anos, independentemente do que aconteça. 10 anos passarão, quer você construa riqueza ou não. A única questão é, você passará essa década acumulando ativos ou acumulando arrependimentos. O tempo passa de qualquer maneira. Ou você usa para construir riqueza ou fica sem dinheiro. Não existe uma terceira opção. É aqui que a sabedoria convencional falha completamente. As pessoas ficam obcecadas com o retorno dos investimentos e ignoram sua taxa de poupança. Elas passam horas pesquisando ações para obter um retorno extra de 1%. Então, sem pensar duas vezes, ele gasta $500 em entretenimento de fim de semana. Na primeira década de construção de patrimônio, sua taxa de poupança determina tudo. Se você ganha 7% ou 10% em seus investimentos, faz pouca diferença quando você está investindo apenas $5.000 por ano. Mas aumentar suas economias de $5.000 para $15.000 por ano triplica a taxa de criação de riqueza, independentemente dos retornos do mercado. Faça as contas. Um retorno de 10% sobre $5.000 equivale a $500. Economizar $10.000 a mais vale 20 vezes mais que buscar retornos ainda maiores. No entanto, as pessoas concentram na variável errada. Elas querem a solução glamourosa, a ação perfeita, a estratégia de investimento mais atraente, quando a solução mais simples é a única que funciona: economizar mais dinheiro. É por isso que as ferramentas financeiras são praticamente inúteis para quem está começando a juntar seus primeiros $100.000. Os comentaristas debatem se as ações de tecnologia terão um desempenho melhor do que as ações de valor, quais fundos têm as menores taxas de administração e se a exposição internacional importa. Nada disso importa quando você está economizando $3.000 por ano. A única variável que importa é aumentar esses $3.000 para $10.000 ou $15.000. Todo o resto é distração. É assim que a maioria das pessoas sabota sem perceber. Recebe um aumento e imediatamente aumenta seu padrão de vida para compensar.
A promoção que reduz seu salário de $160.000 para $1.750 deve acelerar a criação de sua riqueza por anos. Ao invés disso, financia um apartamento melhor, um carro mais novo e restaurantes mais sofisticados. Quem ganha mais não fica mais rico do que antes. Simplesmente passa a ter acesso a coisas melhores que ainda não pode comprar. Esse padrão se repete sempre que a renda aumenta. Quem ganha $1.100.000 vive exatamente da mesma forma que quem ganha $160.000. A diferença é que está em coisas melhores e a mesma conta poupança vazia. Eles trocaram a oportunidade de enriquecer pela aparência de sucesso. Caminhe por qualquer bairro nobre e você encontrará pessoas ganhando salários de 6 dígitos que estão a um passo da ruína financeira caso percam o emprego. Aqueles que constroem riqueza com sucesso quebram esse padrão com uma regra simples. Quando a renda aumenta, a poupança aumenta na mesma proporção. Consiga um aumento de $110.000. Sua taxa de poupança aumenta em $1.110.000. Seu estilo de vida permanece o mesmo até que você alcance seus objetivos de riqueza. Isso parece irrazoável para a maioria das pessoas. É também por isso que a maioria das pessoas ainda está sem dinheiro. A capacidade de adiar a gratificação distingue os ricos dos demais. Mas a verdade incomoda. Seu colega de trabalho, que ganha $150.000 e economiza $1. Ter $15.000 é mais riqueza do que seu amigo que ganha $11.150 e não poupa nada. A renda não determina a riqueza. A taxa de poupança, sim. Quem ganha muito e tem gostos caros ficará sem dinheiro para sempre. Quem ganha pouco e é disciplinado se aposentará cedo. Renda é o que você ganha. Riqueza é o que você guarda. Dívida de consumo é um câncer financeiro. Saldos de cartão de crédito com taxas de juros altíssimas, chegando a 1.824%, tornam a construção de patrimônio matematicamente impossível. Eis o porquê. Você não consegue se livrar de dívidas com juros exorbitantes. Os juros compostos, que seriam benéficos por meio de investimentos, na verdade prejudicam você 2 vezes. Cada real gasto com juros de cartão de crédito é um real que poderia ter rendido juros compostos por décadas. Um saldo de cartão de crédito de $5.000 com juros de 20% custa aproximadamente $1.000 por ano. Esses mesmos $1.000 investidos anualmente a 7% durante 30 anos transformam em $94.000. Você não está apenas pagando juros, está dilapidando seu patrimônio futuro. A ordem de prioridade é inegociável. Elimine primeiro as dívidas com juros altos. Em seguida, construa seu patrimônio. Tentar investir com dívidas de cartão de crédito é como tentar encher um balde furado. Primeiro você precisa consertar o furo e depois se preocupar em encher o balde. É por isso que os cartões de crédito são tão perigosos. Eles transformam cada compra em uma decisão que destrói seu patrimônio. Aquela viagem de $1.000 paga com cartão de crédito não custa $1.000. Custa $1.000 mais juros, mais o custo de oportunidade dos juros compostos. O preço real se aproxima de $5.000 quando se leva tudo em consideração. A maioria das pessoas nunca faz esses cálculos. Elas simplesmente perguntam porque a riqueza nunca se materializa. Seu círculo de amigos determina seu destino financeiro mais do que sua renda. Passe tempo com pessoas que alugam carros de luxo e você sentirá a pressão para fazer o mesmo. Ao se cercar de pessoas que tiram férias caras, a frugalidade começa a parecer uma privação. Não se trata de força de vontade, mas sim do funcionamento fundamental da psicologia humana. É a prova social em ação. Os seres humanos determinam o que é certo observando o que os outros fazem. Se todos ao seu redor gastam desenfreadamente e não economizam nada, seu cérebro interpreta esse comportamento como normal e aceitável. O problema é que estar sem dinheiro é a norma. Viver de salário em salário é a norma. Aposentar-se com a previdência social é a norma. A ansiedade financeira interminável é a norma. Libertar-se da pressão social exige uma honestidade desconfortável. As pessoas com quem você tenta se comparar provavelmente também estão sem dinheiro. Elas alugam carros que não podem pagar. Eles financiam seu estilo de vida com cartões de crédito e projetam uma imagem de riqueza enquanto se afundam em dívidas. Não estão ficando para trás, estão evitando o suicídio financeiro. Os ricos entendem isso e simplesmente param de se preocupar com o que os pobres pensam sobre suas escolhas de consumo. Essa é a dura verdade sobre os círculos sociais. Ou você encontrará pessoas que apoiam seus objetivos de crescimento econômico, ou os abandonará para se encaixar. Raramente existe um meio termo. Quando seus amigos zombam de você por dirigir um carro velho ou morar em um apartamento modesto, na verdade estão zombando da disciplina que lhes falta. As provocações deles são simplesmente a própria insegurança projetada em suas escolhas. A solução não é dar sermão nos seus amigos falidos sobre juros compostos.
A solução é fazer novos amigos ou aceitar que você vai trilhar um caminho solitário por 5 a 10 anos. Aqueles que conseguiram construir riqueza frequentemente descrevem a sensação de isolamento durante a fase de acumulação. Eles veem seus pares esbanjando dinheiro com coisas fúteis enquanto eles economizam agressivamente. O isolamento é temporário. A riqueza é permanente. A aceitação social para os pobres é o luxo mais caro que você não pode se dar ao luxo de ter. Ela elimina a complexidade. E é isso que diferencia aqueles que alcançam $100.000 daqueles que não alcançam. Eles economizam entre 20% e 30% de sua renda. Eles investem em fundos de índice de baixo custo. Eles evitam dívidas de consumo. Não inflacionam seu padrão de vida com aumentos salariais e mantêm a paciência por 5 a 10 anos. Essas não são estratégias empolgantes. Não são dignas de Instagram. Não farão você se sentir inteligente em jantares. Simplesmente funcionam. Só isso. Sem estratégias secretas, sem engenharia financeira complexa, sem timing perfeito, apenas a execução consistente de princípios básicos e tediosos enquanto todos os outros correm atrás de emoções e continuam pobres. A estratégia é tão simples que parece falha, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas ignora. As pessoas querem que a criação de riqueza seja complicada porque isso lhes dá uma desculpa para o fracasso. Os ricos também compartilham outra característica, dizem não constantemente. Não ao carro novo. Não às férias caras, não a manter contato com os amigos, não à inflação do estilo de vida, não à especulação. Cada não ao consumo é um sim à riqueza futura. A maioria das pessoas pensa o contrário. Dizem sim a tudo agora e depois perguntam por que seu futuro parece tão sombrio. Aqueles que constroem riqueza com sucesso automatizam suas economias no dia do pagamento antes mesmo de gastá-las. Controlam cada centavo para eliminar o desperdício. Percebem que assinaturas esquecidas estão custando $50 por mês. Embora economizem agressivamente, também aumentam o seu poder aquisitivo fazendo horas extras, mudando de emprego para conseguir aumentos e aprendendo habilidades que geram alta renda. Construir riqueza não se resume apenas a economizar mais. Trata-se de ganhar mais, mantendo o mesmo estilo de vida. Eis o que eles não fazem. Não tentam prever o mercado, escolher ações individuais ou investir em grandes projetos de criptomoedas. Eles não acompanham as notícias financeiras que lhes causam ansiedade. Simplesmente compram fundos de índice a cada salário e ignoram o ruído. Essa abordagem é tão entediante que a maioria das pessoas não consegue mantê-la. Os ricos ficam ricos porque conseguem tolerar o tédio por uma década. Na verdade, a decisão é esta. Você quer se sentir rico pelos próximos 5 anos ou ser rico pelos próximos 50? Essas são suas únicas duas opções. Não dá para ter tudo. Gastar dinheiro para parecer rico garante que você continuará pobre. Parecer pobre enquanto constrói patrimônio garante liberdade financeira a longo prazo. Essa decisão parece drástica, mas é matematicamente precisa. Alguém que gasta $2.000 por mês com despesas de subsistência em vez de $1.000 não está simplesmente gastando $1.000 a mais. Ao longo de 30 anos, com um retorno de 7%, isso equivale a $1,1 milhão. Você não está escolhendo entre um apartamento bom e um barato. Você está escolhendo entre liberdade financeira e dependência permanente de um salário. A maioria das pessoas nunca toma essa decisão conscientemente. Elas caem na mediocridade financeira por causa de milhares de pequenas decisões que parecem insignificantes no momento. O jantar de $60, a conta de $40 no bar, a compra por impulso de $100, nada disso muda sua vida no momento. Acumulados ao longo dos anos, esses valores fazem a diferença entre riqueza e pobreza. Os primeiros $100.000 são um desafio, mas você precisa alcançá-los. Não porque seja divertido ou fácil, mas porque é o único patamar que dá aos juros compostos o impulso necessário para transformar sua vida. Abaixo, você está sem dinheiro e desempregado. Acima, você está construindo sua liberdade. Escolha de acordo com a sua realidade.